Fala galera, tudo bom com vocês? Bora para mais um React. No vídeo de hoje a gente vai ver o que a filosofia nos ensina sobre o dinheiro. É um vídeo do Guilherme Freire, eu não sou inscrito, o vídeo apareceu aqui para mim, eu gosto muito de filosofia e gosto muito de dinheiro, afinal o canal aqui é Bora Falar de Dinheiro, então o objetivo aqui do vídeo é entender o que o Guilherme tem para nos trazer em relação à filosofia e o dinheiro. Bora de vídeo. Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo, sejam bem-vindos aqui ao canal de novo. Não deixem de se inscrever, ativem o sino das notificações, botem todos nele, Aproveita, faz isso no canal dele, como eu acabei de fazer aqui, e faça isso também no meu canal, me ajuda muito com o projeto aqui no YouTube, me ajuda a continuar produzindo vídeo e continuar trazendo reacts, vídeos para vocês pertinentes, tá? Que tem tudo a ver com o canal. Bora! Tem like, que é importantíssimo para o canal crescer, sem dúvida. E hoje eu vou trazer um tema muito importante, que vem nessa esteira de estudos, né, que eu estou estudando Aristóteles, então estou imerso nesses estudos do Aristóteles por causa da filosofia do zero, que é, na verdade, sobre dinheiro e sobre as virtudes relativas a ele. Porque qual que é a grande questão, né? Há uma relação muito mal resolvida na nossa cultura moderna em relação ao dinheiro. E isso gera uma série de problemas. Isso, sem dúvida, vai gerando problemas múltiplos na vida. Então, o que eu queria falar nesse vídeo? Queria falar um pouco para vocês sobre a relação entre o dinheiro e o trabalho, a relação dos bens, né, bens supérfluos versus bens não supérfluos, e algumas virtudes específicas relativas ao dinheiro que apareceram ali na cultura clássica e que foram perdidas, né? Então, a primeira coisa em relação ao dinheiro é que existe o vício, né, em falar Aristóteles, da ganância, da pessoa que tem uma relação com o dinheiro viciada. Agora, o que é o vício da ganância? E aqui tem um ponto ótimo, né? Porque a pessoa ela pode pender em todas as virtudes, nós temos a capacidade de ir para um extremo ou ir para o outro. Quando nós falamos que a virtude é o meio termo, não é que você vai ter um prato de comida e vai colocar uma colher de estrume em cima da comida. Não é isso, não é eu vou colocar um pouco de lixo, né? Preciso agora fazer uma vagabundagem para poder ter o meio termo. Não é isso que é virtude. A virtude, na verdade, é você achar a correta proporção e o destino correto das coisas. Se uma pessoa fala assim, eu desprezo completamente o dinheiro, eu não quero saber disso, o dinheiro é mau, tenho raiva de quem ganha dinheiro, tenho raiva dessas coisas, qual que é o problema? A pessoa vai ter literalmente numa cultura, se ela não for um monge do deserto, ela vai ter uma série de problemas. Porque ela tem que pagar as contas e porque a sociedade, como nós vivemos hoje, funciona assim. E naturalmente a sociedade funciona assim ao longo das épocas. E ela precisa sustentar, sei lá, uma família e projetos e tantas coisas. Então, é uma relação viciosa ter uma ideia de desprezo completo pela necessidade de trabalhar e querer o retorno disso. Só que aí já vem um primeiro vício possível e uma virtude relativa. A relação correta aqui é a pessoa que trabalha e ama buscar a excelência no seu trabalho. E aí, naturalmente, ela recebe uma recompensa maior por isso. Isso é diferente da pessoa que quer o dinheiro, meramente pelo dinheiro, e não está preocupada com a excelência do trabalho. A primeira relação é muito superior, porque no primeiro caso, a pessoa vai engrandecer o espírito dela. Como o seu Zé Maria Escrivá fala, ela começa a santificar o trabalho, oferecer o trabalho como oferecido para Deus, né? Ter uma relação com o trabalho de espírito de serviço e entrega. E aí, quando a pessoa busca genuinamente a excelência e a grandeza, é muito natural que ela seja recompensada por isso. E ela melhora a condição de vida de todas as pessoas ao redor. Nesse primeiro caso, os produtos melhoram, os serviços melhoram, a sociedade melhora, as coisas são construídas, as coisas são feitas. Se a finalidade da pessoa é o dinheiro em desprezo à excelência do trabalho, o resultado é que aí já começa a inclinar para uma cultura de enganação, de golpe, de coisas infladas, de coisas que são desconectadas da realidade real. Cara, isso é muito bom porque, de fato, você precisa ter um meio termo, que é você entender o que é ruim e você entender o que é bom. Então, ter dinheiro na conta e acumular patrimônio é bom, mas você não precisa fazer tudo para isso, né? Viva a sua vida também. E o lado ruim é você tentar fazer qualquer coisa que eu digo aposta esportiva, tigrinho, cara, uma infinidade de coisas, golpes, pirâmides, fazer qualquer coisa para ter dinheiro. Então são dois extremos que a gente precisa tentar alinhar para chegar no meio termo, né? Para tentar chegar de fato ali no meio do caminho e falar assim, cara, aqui é o ponto ideal, aqui é o ponto chave de toda a situação. Aqui sim é o meio do caminho.
É difícil, muito, muito difícil achar o meio do caminho. Não é fácil, porque o meio do caminho ele exige tempo, ele exige estudo, ele exige acerto e erro. Então você entender que vários meses ali você vai ter vários acertos, alguns meses você não vai ter tantos acertos. Mas, cara, o essencial é você entender que precisa de um meio termo. Você guardar dinheiro para o futuro, mas também viver o presente. Se você ainda não entende como que você vai fazer isso, QR Code da minha consultoria está aqui embaixo. Aproxima aqui, você vai ser direcionado ao meu WhatsApp e a gente trata disso tudo dentro de uma reunião, entendendo os seus pontos positivos e negativos para a gente trilhar o melhor caminho para você direcionar o seu patrimônio. Porque, claro, né? Se o que me importa é o ganho ao final, se eu engano meu chefe no trabalho, eu recebo um salário igual. Se eu engano as pessoas, eu recebo um dinheiro equivalente ao trabalho que eu não coloquei. Então, a malandragem, ela já começa a aparecer quando a pessoa almeja o dinheiro pelo dinheiro e não pela excelência do trabalho. Depois tem uma segunda questão. O dinheiro, isso eu já ensinava Aristóteles, ele é um meio. Ele é para algo. Quando você transforma o dinheiro num fim, isso vai destruir a pessoa porque não tem fim. Porque o dinheiro é quantitativo e ele é um meio. Então, imagina, você está colocando o dinheiro como fim da sua vida. Toda vez que você ganhar um dinheiro, vai ter uma outra pessoa que tem mais. E aí você vai querer ganhar mais dinheiro ainda, e mais dinheiro. E não tem limite para a ganância humana. Porque você pode começar a querer ter dinheiro infinito. E aí, agora, você comprou um carro novo. E outra, vamos entender ganância de ambição. Ambição você anseia por ter, quer ter, está ambicioso para ter. Vamos ver até o significado de ambição aqui, ó. Ambição. Forte desejo de poder ou riquezas, honras ou glórias, cobiça, cupidez, abriu-lhe as portas da alta sociedade, anseio veemente de alcançar determinado objetivo, de sucesso, aspiração, pretensão. Isso é ambição. É uma coisa boa você ter ambição. Agora, olha a diferença de ganância. Ganância você faz qualquer coisa por ela. Qualquer coisa pelo dinheiro. Você tem tanta ganância por ter que você faz qualquer coisa. Aí vamos ver a diferença, ó. Desejo imoderado. Egoísta e insaciável por riquezas, bens materiais, poder, fama ou qualquer outro tipo de ganho. Muitas vezes levado a cabo através de meios desonestos em detrimento dos outros ou da ética. Diferencia-se da ambição saudável, esta última busca o crescimento pessoal impulsiona o coletivo enquanto a ganância prejudica ou explora os outros para o próprio benefício. Então tá aí a diferença de ganância e ambição. Então toda vez que alguém fala, nossa, eu sou ganancioso por... O cara fala, não, você pode ser ambicioso. Ganancioso não é legal. Não é legal ser, porque aí você faz qualquer coisa para ter aquilo de fato e não é tão interessante assim. Beleza? Bora de vídeo. Só que agora você quer um apartamento novo, só que agora você quer uma lancha nova, só que agora você quer um planeta novo, você quer uma ilha privada. Não tem limite. O problema dessa mentalidade é que, por definição, você nunca vai ficar satisfeito. Porque o que você ama sempre é como pegar areia fina nas mãos. Vai sempre escapar das suas mãos, porque sempre você está vivendo pela expectativa de uma coisa externa. E o dinheiro, por si, ele só serve para comprar outras coisas, para direcionar a pessoa para outras coisas. Ele não tem o poder de preencher a alma humana por si. E não tem limite para o comparativo entre pessoas. Então, há uma armadilha muito grande em transformar o dinheiro em fim da vida. E se você coloca o dinheiro como fim da vida, simplesmente você nunca vai satisfazer esse desejo, como o água do mar, e aquilo vai começar a te corromper. E aí tem uma outra relação errada com o dinheiro, que é, perfeito, o dinheiro não é o fim da vida. E olha essas pessoas ricas, então, eu odeio elas, porque elas colocaram o dinheiro como o fim da vida. Relação errada também. Porque quando você... Eu invejo os herdeiros, né? Ou eu queria ser herdeiro, as pessoas pensam assim, ou eu tenho inveja de quem é herdeiro. O sonho é ser herdeiro, porque se eu for herdeiro, aí eu não preciso trabalhar. E aí eu só recebo uma grana, olha que coisa maravilhosa. E aí Aristóteles nos ensina uma outra virtude, eu estou falando direto sobre isso lá no curso da Ética Nicômaco, lá no Filosofia do Zero. Que é o seguinte, parte das virtudes, uma virtude muito importante, a filotimia, o desejo de honra, o desejo do mérito. O homem se sente muito mais preenchido com o dinheiro que ele conquista, e não só o dinheiro, muito acima do dinheiro, com as metas concretas de bens que ele vai realizar e de coisas grandiosas que ele vai fazer, que ele conquista por coisa própria. Por mérito próprio, por capacidade própria.
pela capacidade dele de estudar e passar numa prova. É como um atleta que se prepara para ser campeão olímpico. Você não compra a capacidade e o zelo e o treinamento para ganhar a cultura. Tem uma série de bens extremamente elevados, que são os bens do espírito, que você não compra. Você não compra o crescimento cultural, a força física, o respeito genuíno das pessoas para você ter uma alma mais profunda. E o homem, mesmo que ele seja um herdeiro, se ele constrói uma empresa, se ele monta algo por mérito, ou se ele transforma a empresa que ele recebeu, ou o que é que seja, né? Se ele frutifica aquilo, aquilo engrandece a alma dele e ele se sente mais feliz do que simplesmente beber as coisas. E aí a mentalidade preguiçosa e vagabunda é a mentalidade do eu queria ser herdeiro porque eu não tinha que trabalhar e aí eu ganharia bens. Mentalidade errada é essa, porque a pessoa não entendeu o quanto o trabalho pode dignificar a pessoa e engrandecer ela. Então, é uma expectativa. Já dizia, eu não sei de quem que é essa frase, mas o trabalho dignifica o homem. Então, é fato que a gente precisa estar em constante trabalho, em constante evolução, entregando algo para a sociedade e recebendo por isso, né? Por isso que eu gosto muito da consultoria financeira. Eu consigo trilhar a vida das pessoas para o caminho financeiro para que isso não seja um problema na vida dela, e sim uma solução, para que ela não fique correndo sempre atrás do dinheiro. E, ao contrário, colocar o dinheiro para trabalhar para ela. É uma coisa maravilhosa quando as pessoas querem conquistar as coisas por desejo de se fortalecer. Só que quando você tem esse desejo, você já vai entender que o dinheiro ele é um bem inferior a outros tantos bens superiores, de ordem espiritual e de espírito guerreiro e tantas coisas de ordem familiar e amorosa. Claro que outro vício seria a pessoa ter a mentalidade completamente vagabunda de então não quero trabalhar porque eu estou cultivando, eu agora sou católico e eu estou cultivando os bens elevados. Não, olha, eu sou católico e eu, claro, convido as pessoas a se converterem. Aliás, se você está afastado da igreja, volte, entendeu? Aproveite para se confessar, para ir à missa, tantas coisas maravilosas. Tantas pessoas não estão mudando de vida incrivelmente nesse país por causa disso. Só que aí é um erro, porque o homem tem que buscar uma vida completamente ordenada. Fortalecimento físico, a carreira dele tem que prosperar e crescer, fortalecimento físico, fortalecimento da intelectual e fortalecimento do espírito. E se eu negligencio o corpo e eu começo a destruir o meu corpo, eu prejudico o meu espírito, porque um corpo fraco começa a inclinar a pessoa para uma alma fraca. Se eu tenho uma cultura de trabalho relapsa, isso enfraquece o meu espírito. E isso enfraquece a minha visão sobrenatural. Então, na verdade, eu tinha que trabalhar bem e oferecer isso a Deus, e isso gera uma dinâmica de engrandecimento próprio, de mérito autêntico. As pessoas ricas, no entanto, têm uma virtude incrível que é própria para elas, que Aristóteles fala que é a munificência, que é a capacidade de fazer grandes sacrifícios, de pegar grandes sacrifícios financeiros mesmo, de pegar grandes tesouros e construir obras públicas. Iniciativas educacionais, melhorar a mídia, construir obras que podem ser usadas pelas pessoas. Não é essa cultura filantrópica, progressista, lixo, tipo a esposa do Jeff Bezos, entendeu? Pegou a grana dela para destinar para político do Partido Democrata. Isso é lixo completo. Ou o rico que fala assim, não, eu vou pegar o meu dinheiro e para desencargo de consciência eu vou doar para essa ONG woke, para ela promover qualquer tranqueira na humanidade. Isso é literalmente lixo. Isso destrói a sociedade. A cultura boa é da pessoa que fala, não, calma lá, como a Santa Isabel de Portugal, que pegava o dinheiro dela e falava, agora nós vamos construir hospitais, agora nós vamos ajudar as pessoas que não têm condição de tratamento, nós vamos ajudar elas. Isso é grandioso. Como São Nuno Álvares Pereira, construindo igrejas e obras de caridade com o dinheiro dele. Como a Princesa Isabel fazia no Brasil. Deus do céu, quanto tantas pessoas que elas têm, e aqui existe essa dinâmica, né, da pobreza de espírito e da riqueza de espírito, né, do rico, que é o modo do jovem rico do evangelho, né, que Deus fala, venda tudo e me segue, e ele recusa. São José Maria também contava a história que ele conheceu uma baronesa rica e um mendigo, uma baronesa pobre e um mendigo rico. A baronesa é rica, mas o mendigo é tecnicamente pobre. No entanto, a baronesa tinha um cofre aberto, em que ela ia ajudando as pessoas e construindo coisas e fazendo obra de caridade. Ela vivia entregue para os outros. E o mendigo tinha uma colher de prata, se eu não me engano, na história, e ele ficava mostrando para os outros e contemplando e polindo. E aí vem um problema, uma reflexão sobre os bens, que é a seguinte: existem bens, fala Aristóteles, bens que são para crescimento da pessoa. Por exemplo, sei lá, eu vou lá e eu me inscrevo numa academia de jiu-jitsu e começo a treinar e começo a melhorar. Vou lá, começo a estudar uma coisa grandiosa, começo a estudar matemática, sei lá, e invisto nisso. E existem bens, ou melhora a condição da minha família, você compra um carro que agora cabe mais crianças dentro do carro. Perfeito. Então isso é uma coisa legítima e boa. Só que quando a pessoa começa a se afastar do caminho da virtude, ela começa a almejar bens supérfluos. E bens supérfluos para comprar a admiração dos outros. Aí começa a famosíssima cultura da ostentação, que é o oposto da munificência, da generosidade, que é alheio a essas coisas. A diferença entre munificência e generosidade é que generosidade é ajuda individual, né? Ajuda direcionada
e munificência são grandes obras, são coisas de escala grande. Mas quando eu tenho uma pessoa que quer ostentar, ela ama bens superficiais para comprar a afeição das pessoas, ao invés de amar aquilo que tem valor autêntico e que pode gerar um bem. Então ela investe o dinheiro dela mal. Então ser rico é um problema? Bom, a questão é a seguinte, não é. Ser rico não é o problema. E sim, o que você faz com o dinheiro, ele sim é um problema. Porque quando a pessoa é rica, ela consegue fazer grandes coisas. Mas ter uma cultura de ostentação e ter uma cultura de ganância é péssimo. Agora, quando você olha um homem como São Nuno, que era rico e construiu grandes obras e igrejas, e depois se aposentou e virou monge, depois de ter sido militar e guerreiro, ou Jacobo de Voraz, que é um equivalente, né, no espanhol, né, que foi também um Cavaleiro de Gracia, como eles chamam na Espanha, que foi um homem também que fazia grandes obras de caridade genuínas, né? E aí tem tantas figuras ao longo da história que foram assim, né? Sei lá, o dono do Domino's Pizza, que, Deus do céu, né? Domino's Pizza. Mas ele construiu uma cidade inteira católica, que tem missa e faculdade, um monte de coisa com o dinheiro dele. Então, você vê essas pessoas que elas são entregues. Isso é virtuoso e grandioso. E ser herdeiro não é um problema, e não deveria ser alvo da inveja das pessoas, porque a família daquela pessoa construiu aquilo. Só que aquela pessoa agora tem uma vocação para buscar na vida dela o mérito e a entrega. E não viver como uma pessoa mimada que vai destruí-la. Lembrando que tem pessoas ricas, claro, que são mimadas, e isso contribui para elas, mas tem pessoas pobres também que são mimadas, porque ser mimado tem a ver com o espírito, tem a ver com você ser autoindulgente e não ser sacrificado, e não entregar a sua vida para aquilo que é grandioso. Mas imagine agora uma cultura em que as pessoas prósperas de uma sociedade têm uma cultura de entrega e sacrifício, uma cultura genuinamente aristocrática no sentido de excelência da palavra, e que vivem a caridade, que tem munificência e constrói grandes obras. É uma cultura de engrandecimento de toda a população. E, ao mesmo tempo, uma cultura que cada pessoa, eu já vi pessoas nas funções mais simples, nas funções mais elevadas, pessoas que encaram o trabalho de maneira relapsa, preguiçosa, decadente mesmo, versus pessoas que encaram o trabalho como eu vou servir o café e vai ser o melhor serviço que eu posso fazer para essa pessoa. E aquilo melhora a vida das pessoas, aquilo é grandioso. E do mesmo modo eu já vi CEOs de empresas que tinham a mesma mentalidade de grandeza, de espírito, de genuinamente pessoa boa. Então é interessante porque na medida em que as pessoas estão preocupadas com o que os outros vão pensar na rede social, o que eu vou postar na rede social, para as pessoas olharem, para verem o meu bem, para verem não sei o quê, elas perderam a noção de quais são as coisas, elas perderam. E quando elas começam a ter raiva também de tudo que é material ou tudo que é trabalho, elas também perderam o espírito. Que estranha a nossa cultura, né? Que é o materialismo, do materialismo socialista para ostentação soberba, para pessoas investirem dinheiros insanos em coisas completamente supérfluas. Nessa insanidade da nossa cultura, as pessoas esquecem o que é prioritário, o que é o mais importante, que é o dinheiro ele serve. Isso você não pode servir a dois senhores. Muito bom. O dinheiro tá para nos servir, né? Então, cara, é muito interessante isso. E eu concordo, senão a gente vira um escravo dele, né? Na verdade, é para ser o contrário. O dinheiro tem que nos beneficiar e é o que ele disse. O dinheiro ele nos leva para algum lugar e não ao contrário. Ele é um meio, né? E ele não é o fim. Então, cara, excelente, sensacional. Ou ele serve você ou você serve ele. Ele serve a sociedade numa cultura de entrega e engrandecimento. E aí tem um erro. As pessoas acham que a cultura empreendedora é uma cultura de gente privilegiada. Deixa eu falar, porque eu lido com empresários o tempo todo e tal. Eu lido com alguns perfis que são maravilhosos, né? Eu lido com lutadores, empresários e algumas pessoas muito simples de trabalho intenso. Essa combinação é maravilhosa. Um empresário bom mesmo, de verdade, ele vive uma vida sacrificada para os outros. Para que os outros cresçam e os outros se desenvolvam, porque ele governa pessoas. E governar pessoas demanda a vontade que as pessoas cresçam em virtude. Às vezes, Deus do céu, com tantos empresários no Brasil, nem sobra tanto dinheiro para eles. Depois que o cara termina de pagar o governo, o que vai sobrar para ele? São cheques atrozes. Então não tem isso do privilégio, muitas vezes é loucura da pessoa que está falando, não é o privilégio. Agora, de outro lado, a quem muito foi dado, muito vai ser exigido. E cada dom que a pessoa tem é uma responsabilidade. Então, quando ela entende que tudo que ela recebeu na vida, que são coisas boas, legítimas e grandiosas, é uma responsabilidade, é uma missão dela perante a sociedade, aí você tem uma pessoa que pode fazer um grande bem. Então, em resumo, para a gente finalizar o nosso vídeo, o que é a relação, qual que seria a relação correta com o dinheiro? Seria, sim, é claro que eu quero crescer na minha vida e quero prosperar, mas eu não quero prosperar porque eu amo o dinheiro, até porque o amor ao dinheiro destrói. É como o dragão do Hobbit sentar em cima de um tesouro, um monte de coisa que não serve para nada, que ele nunca vai usar para isso. Na verdade, o fim da minha vida é a virtude e a elevação da minha alma. E como o fim da minha vida é a virtude e a elevação da minha alma, eu vou conquistar coisas grandiosas nesse mundo, eu vou estudar e fazer grandes coisas, eu vou trabalhar com excelência e eu vou entregar o melhor trabalho para isso. E isso naturalmente vai gerar um retorno que eu vou investir em coisas boas, eu vou investir na minha família, eu vou investir no meu desenvolvimento e eu vou investir em obras de caridade, obras que podem transformar a sociedade. E com isso, com esse espírito,
as pessoas vão começar a se unir para começar a transformar a sociedade. Isso é a economia aristotélica. Isso era a visão de grandes pessoas do cristianismo ao longo da história em relação a isso. Não é a visão socialista extremamente decadente, extremamente materialista, extremamente ressentida. E não é a visão sei lá, milionário do TikTok 2025. Esse vídeo está sendo gravado em 2025, vai ter gente assistindo ele depois. Não é a versão milionária do TikTok 2025. É um outro espírito que busca nobreza e que nessa nobreza busca destinar os bens. Aí recomendo que vocês leiam, não só tem um tratado de economia de Aristóteles, e aí os escritos de Aristóteles sobre economia, que é fundamental. Recomendo que vocês leiam um livro chamado Redimindo a Economia, do John Miller, que é um ótimo livro. Claro que eu falei de Caminho de São José Maria Escrivá, que eu recomendo tremendamente a leitura. E quando nós vamos contemplando esses vários exemplos, né, aí nós vamos engrandecendo a nossa alma e destinando a nossa vida para um caminho melhor. Realmente para uma sociedade próspera e genuinamente ligada àquilo que a doutrina social da igreja falou melhor, várias das coisas. Tem gente loucamente, né, que acha às vezes, a doutrina social da igreja é tipo um socialismo. Literalmente, a primeira coisa da doutrina social da igreja é condenar o socialismo. Então, esse é outro convite, que as pessoas voltassem à doutrina social da igreja, que é uma coisa fantástica. É isso, pessoal. É uma alegria estar falando com vocês. Muitas coisas, claro, creio que a experiência foi enriquecida de trabalhar também com formação de empresários e pessoas muito generosas e entregues, e ao mesmo tempo pessoas simples entregues. Então, acho que na vida de vocês, quanto mais nós pudermos fomentar essa cultura de trabalho, melhor vai ser para todos. Então é isso, ó. Não deixem de se inscrever no canal. O baita conteúdo de filosofia também do Aristóteles no Filosofia do Zero. Então, quem está assistindo esse vídeo e não entrou no Filosofia do Zero, aproveite o link abaixo e entre, né? A gente sempre vai ter o link na descrição do Filosofia do Zero. E é isso, muito obrigado, até a próxima. Olha lá. Já sou inscrito, já deixei o like. Espero que você tenha gostado muito desse vídeo aqui. É um vídeo um pouco mais filosófico, é um vídeo um pouco mais para entender ali quais são suas virtudes e entender que a virtude é muito melhor do que um gasto ostentativo, né? Entender que a virtude de você gastar por um bem para benefício de outras pessoas é muito mais importante do que só para mostrar para os outros. É muito melhor você agregar valor do que qualquer outra coisa. Obrigado por ter ficado até aqui. Como eu disse, a minha consultoria é o QR Code que fica aqui embaixo, então ficou o vídeo todo, a consultoria aqui embaixo, é só aproximar, você vai ser direcionado no meu WhatsApp, a gente pode conversar ali dentro. Se puder, já se inscreve, me apoia demais, me incentiva demais a continuar produzindo conteúdo e para mim é muito interessante que você se inscreva para eu poder continuar produzindo um conteúdo aqui interessante para vocês. Obrigado por ter ficado até aqui, um abraço e tchau!